Abra sua Bíblia comigo. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, os versos são de 13 a 16. Peço que você se ponha de pé, por favor. Marcos capítulo 10, os versos de 13 a 16, diz assim: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, pela tua palavra lida, ó Pai. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos conduziu. Te pedimos, ó Pai, que assim seja. Essa hora, ó Pai, de meditação da tua palavra, exalte o nome do teu Filho, Senhor Jesus, pois é no nome dele que oramos. Amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã querida. Irmãos, se há algo que a sociedade sempre valorizou e hoje ainda mais valoriza, de uma forma a quase que impulsionar, fazer você crer, é que você precisa ser importante. De alguma forma, essa ideia de grandeza é colocada nas nossas mentes. Os programas de TV que assistimos, os comerciais são todos assim. O incentivo para que você compre alguma coisa é sempre querendo trazer para a sua mente que você é poderoso, você é grande, você é importante. Desde cedo nós somos ensinados a subir, a conquistar, a crescer. O que é crescer na vida segundo a concepção de hoje? Se você tem 2 filhos, 3 filhos, aquele que se formou numa faculdade, tem um nome bem conhecido, esse venceu na vida. Se algum outro, de repente, não trilhou dessa mesma caminhada, aos olhos humanos, esse não venceu. Eu não estou dizendo aqui que você não deve incentivar os seus filhos a estudar, porque isso é importante. Até porque, através do estudo, através do conhecimento maior, teu filho pode ingressar no mercado de trabalho de uma forma melhor, vai trabalhar e vai ter dignidade. Ter o trabalho, a dignidade do trabalho, isso é bíblico. O perigoso é cair nessa falácia de que vencer e conquistar a todo custo precisa ser o nosso lema de vida. Isso é preciso ter cuidado. Porque se assim for, inevitavelmente isso vai contaminar a nossa vida espiritual também. Sejamos honestos. Muitas vezes a nossa mentalidade, essa mentalidade humana contamina a nossa vida espiritual. Olhamos para o reino de Deus como se fosse um prêmio, algo a ser conquistado, reservado talvez para aqueles que, por suas próprias forças, são os mais piedosos, os mais fervorosos, talvez aqueles que oram mais bonito. Talvez você olhe para aquele seu pregador favorito, que às vezes é até da nossa denominação, e ache que ele está mais perto do céu do que você.
Isso é uma mentalidade humana, achando que o céu é um prêmio a ser galgado pelas nossas próprias forças. Não, é um prêmio sim, é um presente divino, reservado para os eleitos do Senhor, o seu povo. Nesse trecho do Evangelho, Jesus nos surpreende e inverte completamente essa lógica humana. Crianças foram trazidas a Jesus para que ele as tocasse, mas os discípulos, achando talvez que o mestre tinha coisas mais importantes a fazer, os repreenderam. Não sabemos ao certo o que motivou eles essa atitude, mas é bem provável que julgavam que os assuntos do reino não fossem importantes para as crianças. São simples crianças. Saímos aqui para assessorar. Imagina o que passa na cabeça daqueles discípulos nesse momento. Saímos aqui para assessorar o Senhor Jesus, assim como um conselho sai com o seu pastor. Tanta coisa para fazer, vou abençoar crianças. Sai para lá, criançada. Vocês estão mais atrapalhando do que ajudando. O mestre está com a agenda cheia. Tem tanta coisa para fazer. Devemos lembrar também que o contexto daquela região colocava as crianças como de fato insignificantes, e isso estava na mente daqueles homens, mas não na mente do nosso Deus. Jesus aqui se indigna e declara: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Um texto semelhante, esse lá em Mateus 18, 1, 6, Jesus já tinha repreendido os discípulos falando isso, quando eles se importavam em perguntar: Senhor, quem que é o maior no reino dos céus? Porque essa sempre foi a preocupação dos discípulos. De fato, essa geralmente é a preocupação nossa também. Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, naquele momento, os ensina, pegando uma criança, colocando no meio deles, dizendo: olha, aquele que não se humilhar como uma criança dessa, não é digno de meu reino. Essa é uma das lições mais profundas do Evangelho. Só entra no reino quem se torna como uma criança. Mas talvez esse texto venha sendo mal interpretado. O que Jesus de fato quis dizer aqui? Como se tornar como uma criança pode me tornar apto a ver o seu reino? O que Jesus espera de nós quando diz que devemos nos assemelhar a uma criança para estar nos seus braços, herdar o seu reino? É pureza que ele está preocupado que nós tenhamos como uma criança? É da ingenuidade das crianças que o Senhor está preocupado que tenhamos também? Ou da sua imaturidade? Colocado isso, meditaremos sobre o tema nos braços do dono do reino. Em primeiro lugar, nos braços do dono do reino não há lugar para orgulho. Versos 13, a primeira parte do 14. Então, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se. Irmãos, é fácil julgar esses discípulos. É muito fácil olhar para esse texto e tantos anos depois julgá-los. Que tolos! Andaram com Jesus, não é assim que a gente diz? E não conseguiram perceber as suas vontades. Irmãos, quantas vezes nós também agimos assim? Colocamos Cristo numa espécie de caixinha, como se fosse apenas nosso. E assim como aqueles discípulos, tomamos posse da sua agenda. O Senhor vai ali, vai acolá, pela minha própria vontade. Escolhemos aqueles que podem ser salvos.
Ah, fulano começou a frequentar a igreja, que bênção, já é uma pessoa tão boa. Só faltava aceitar Jesus. Bênção mesmo. Mas quem disse que o reino é só para esses? Às vezes tratamos o Senhor como fosse um superastro, precisa ser protegido e com isso acabamos tornando inacessível aos outros. Os discípulos agem assim nesse texto, pensam estar zelando pela dignidade do mestre, mas na verdade estão impedindo o acesso ao Salvador. Quando julgamos quem é digno ou não de se aproximar de Cristo, ou quando nossa arrogância espiritual cria barreiras ao invés de pontes, acabamos afastando as pessoas de Cristo. Tem sido tempo de arrogância. Tem sido tempo onde tudo lá fora tem contaminado o pensamento da igreja. E nós temos falhado da nossa principal missão, em muitos casos, apresentar Cristo, torná-lo acessível. Eles acreditavam que crianças não tinham importância, que o reino era um assunto sério demais para os pequenos. Orgulhosos naquele momento estavam fechando as portas para os outros, mas sem perceber, estavam ficando de fora também. A falsa grandeza humana nos afasta do reino. A tendência natural do nosso coração é julgar que não precisamos de Deus e muitas vezes, mesmo estando próximos dele, assim como aqueles homens estavam, acostumamos tanto com o sagrado que deixamos de tratá-lo com a devida referência. Ah, eu já quase não peco mais. Não preciso tanto de Cristo assim. Orgulho, irmãos. Orgulho fecha portas que a graça quer abrir. Mas Jesus se indigna aqui, e essa palavra é forte. Esse é o único lugar dos evangelhos onde Jesus dirige a sua indignação aos discípulos. E é curioso porque é exatamente quando o coração daqueles homens estava tomado de preconceito. Era a indignação. E nós, acostumados a olhar para Jesus e ver como vemos no final desse texto, quando ele toma as crianças nos braços de forma carinhosa, amorosa, os cuida. Um afago inexplicável. É assim que estamos acostumados a ver Jesus, seu amor, sua misericórdia, seu cuidado. Aqui estamos vendo Jesus indignado. A primeira vez que ele se indigna, de fato, com seus discípulos. Mas a sua indignação era santa. Era uma indignação justa. Porque ele se levanta contra toda forma de orgulho, exclusão, de qualquer tipo de falsa religiosidade. O reino de Deus não é para quem se acha grande. Lembra do coração daqueles homens, quem é o maior no reino dos céus. Essa era a preocupação deles, mas o reino não é para quem se acha grande, mas para quem reconhece a própria insignificância. Muitas vezes o que nos impede de nos aproximar mais de Cristo não é a nossa fraqueza. Nossa fraqueza não nos impede de nos afastar, de nos afastar de Cristo. Nossa fraqueza nos aproxima dele. Quando reconhecemos que somos fracos, mais perto dele estamos. O que nos afasta de Cristo é a nossa percepção, a nossa ideia de autossuficiência. Eu sou tão bom que já nem preciso mais tanto dele assim. Talvez a gente não diga isso por palavras, mas no nosso coração está acontecendo assim. Revisite a sua vida devocional, revisite a sua comunhão com o Senhor. A igreja precisa tomar cuidado para não se tornar como aqueles discípulos, levantando barreiras religiosas que Jesus mesmo nunca impôs. O reino não é para os importantes, mas para os humildes. Aqui acende-se um alerta para nós. Temos sido pontes que conduzem outros a Cristo ou barreiras que afastam as pessoas dele. Reflita nisso. Se de fato você tem sido canal de bênçãos, levado pessoas a Cristo, louve ao Senhor por isso. Mas se não, é sinal que precisamos avaliar até a nossa própria comunhão com Ele. Afinal, embora fisicamente
aqueles homens estavam próximos de Jesus espiritualmente, estavam totalmente distantes do que ele pensa, do que ele quer de nós. Portanto, a humildade característica das crianças é o que Deus quer ver em nós. Mas se, por um lado, o orgulho nos afasta dos seus braços, por outro, a fé nos aproxima e recebemos dele o melhor presente. Nos braços do dono do reino, somos presenteados com o melhor presente. Final do verso 14 e começo do verso 15. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Falamos da humildade, da importância de que esse orgulho seja quebrado, tanto para que a nossa comunhão com ele permaneça, quanto para que nós sirvamos de canais de bênção para que outros tenham acesso a ele. Mas nós devemos destacar também que Jesus não está ensinando aqui que as crianças são criaturas inocentes. Lembre-se disso. O pecado original atingiu toda a raça humana. Somos concebidos em pecado e nos desviamos desde a concepção. A inclinação do nosso coração é para o mal e as crianças não são salvas, preste atenção nisso. As crianças não são salvas por serem crianças inocentes. Elas também precisam nascer de novo e crer no Senhor Jesus. Agora eu levantei um ponto que é pesado. Por isso eu peço a sua atenção. As crianças não são salvas pela sua inocência, pela sua ingenuidade. A obra de Cristo precisa ser aplicada na vida delas também. Mas isso gera um questionamento. E uma criança que morreu antes da idade da razão? Lembre-se, quando a criança morre antes da idade da razão, ela não está salva pelo fato de ser uma criança, mas porque o Espírito Santo aplica nela a obra da redenção. Nenhuma criança entra no céu pelos seus próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo. Que isso fique bem colocado para que a gente não entenda mal. A criança, quando morre, ela tem a sua salvação atestada pelo sangue de Cristo. Se nós dissermos que uma criança vai para o céu pela sua inocência, pela sua ingenuidade, nós estamos dizendo ao mesmo tempo que existe uma outra forma de chegar ao céu a não ser por Cristo. E não existe. A salvação é unicamente pelo sangue de Cristo, que é poderoso para salvar. E nós cremos unicamente nisso. Então, a criança é salva não pela sua ingenuidade, senão a salvação era pelas obras da ingenuidade dessa criança. Salvação sempre pela graça e pelo sangue de Cristo. Cabe a nós, então, pregarmos o evangelho às nossas crianças desde a idade mais precoce. Meus queridos irmãos, falem aos seus filhos do amor de Cristo. Falem da necessidade de arrependimento. Não deixe de falar. Às vezes nós achamos que são tão jovens, tão pequenos. Na linguagem deles, fale que é necessário se arrepender. Fale que só por Cristo somos salvos. Não esqueça de educar os seus filhos espiritualmente. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã querida? Se nós não fizermos, o mundo vai fazer, sem pena, e vão destroçá-los. Pergunte aos vossos filhos quem são os super-heróis favoritos deles. É bem possível que diga o Homem-Aranha, o Superman. E é bem provável que esqueça que, de fato, um único herói, o super-herói que cremos,
é o Senhor Jesus. Lembre-se de falar isso a eles. Mas, além disso, percebemos que o reino de Deus não se conquista, não se compra, não se merece. É recebido como dom gratuito. Observe o verbo que Jesus usa aqui, receber. Sendo assim, é necessário que entre nós e Deus exista uma relação de confiança plena, e nada melhor do que o exemplo das crianças para ilustrar bem isso. Às vezes, uma criança de meses, alguns meses, está ali começando a interagir com os seus pais. Aí o pai vai lá, coloca ela num balanço alto, bem maior do que ela. Se ela cair dali, inevitavelmente, essa queda é fatal. Mas, curiosamente, olhamos ela rindo, alegre, e o pai a balançando, e ela nem percebe o perigo. Confiança. Confiança. Esse é o relacionamento estabelecido por uma criança com seus pais. Confiança. Quando o Senhor Jesus fala para que nos assemelhemos às crianças, lembre-se, confie no seu pai. Às vezes o abismo, tanto quanto aquele balanço, está grande realmente. Mas confie no seu pai. Estabeleça esse relacionamento de confiança. É assim também que as crianças podem ser vistas como modelo. A criança confia, depende, aceita o que o pai oferece sem resistência. Assim deve ser a fé do cristão. Fé que se lança nos braços do pai, que descansa na graça, que não tenta negociar com Deus. Jesus não está exaltando a imaturidade das crianças, mas a postura de humildade e de confiança. Nós, irmãos, geralmente discutimos méritos. Trago novamente a fala dos discípulos. Quem é o maior no reino de Deus, Senhor? Fale a nós. Enquanto os adultos discutem méritos, quem é maior, quem é melhor, quem é mais importante, a criança confia no pai, descansa no pai. Quantas vezes complicamos o que é simples, queremos entender antes de crer, merecer antes de receber, provar antes de confiar. Mas a fé verdadeira se curva, abre as mãos e diz: Senhor, nada tenho, dependo única e exclusivamente da sua graça. Essa fé simples, sem disfarces, que abre de fato as portas do reino. Há algo importante a destacar aqui: esse estado de dependência total não se trata de uma passividade, de uma inércia, diferente da concepção do mundo de dependência, onde se eu dependo de alguém, eu posso ficar totalmente inerte. Com Jesus é diferente. Eu sei que ele é soberano, e às vezes isso contamina o pensamento, principalmente dos presbiterianos. Ah, Deus é soberano, não preciso nem orar mais. Que esse pensamento seja quebrado por terra, porque a nossa dependência é, curiosamente, uma dependência ativa. Eu tenho certeza que ele pode fazer muito e infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, porque a Bíblia me dá base para crer nisso. Mas isso não me impede de orar. Isso não me impede de dobrar meus joelhos e pedir, clamar no nome do Senhor. Por isso, essa dependência é ativa. Quando eu recebo também, eu não atribuo aquilo que eu fiz, mas glorifico. Precisa ser assim para nós, que foi o Senhor que nos abençoou. Além disso, existe algo ainda importante aqui: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais. Não é apenas um alerta para a resolução de um problema daquele momento. Jesus está denunciando, irmãos, toda forma de fé que cria barreiras, seja tradição fria, seja um preconceito espiritual, seja às vezes até
um orgulho ministerial, que era o caso daqueles homens. Para eles era como se dissesse, não, Jesus é só dos presbíteros, só dos pastores. Quando tiver um tempinho, a gente deixa vocês. Quer falar com Jesus? Me agenda aqui. Eu sou secretário do reino. Eu sou porteiro desse reino. Jesus está quebrando isso no coração daqueles discípulos e mostrando, olha, qualquer um que oferecer barreiras para que eu seja acessível, não pode ser discípulo dele. Nós não podemos, irmãos, de forma nenhuma criar barreiras. Cristo não suporta ver sua graça transformada em privilégio de poucos. Ele se indigna quando a igreja perde o coração acolhedor do evangelho. Agora, recapitulando aqui, o orgulho nos afasta. A fé depositada em nossos corações nos aproxima dele. Assim recebemos o melhor presente e nada pode ser melhor do que esse presente. Que presente é esse? Estar nos braços de Jesus, nos braços do dono do reino. Somos acolhidos pela graça. Verso 16. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoava. Que cena, irmãos, maravilhosa. O dono do reino, o criador de tudo, o dono de tudo. Pega aquelas crianças, coloca no seu colo. Dá para você imaginar que cena? Naquele momento, ele não apenas ensina sobre o reino, ele demonstra com ternura. Em Jesus, o reino se torna visível, se torna palpável, se torna especialmente acessível. Sabe por quê? Porque ele é a própria encarnação do reino. E, de fato, embora a Bíblia prefigure o que estará lá no céu, ruas de ouro, jardins floridos, e nós, na nossa mente tão imaginária, ficamos desenhando o céu, esperando o dia que os portões celestiais hão de abrir, e pensamos que a alegria está no lugar, mas a alegria está na encarnação desse reino, que é o próprio Senhor Jesus. Naquele momento que aquelas crianças foram tomadas no colo dele, já acessaram assim o reino. Assim, quando nós nos arrependemos do nosso pecado e a fé depositada em nosso coração gera frutos e reconhecemos Cristo como o Salvador da nossa vida, somos colocados em seu colo. Louvado seja Deus. Já experimentamos a alegria desse reino. O toque de Jesus comunica tudo que o Evangelho representa, comunica acolhimento, comunica perdão, comunica graça, comunica bênção. Existe algo sublime aqui. Jesus não abençoa aquelas crianças de longe, nem acolhe com gestos formais ou frios. Ele toma nos braços um gesto que traduz de forma visível a grandeza do seu amor. Naquele momento de repreensão, de indignação, Jesus podia apenas dizer assim: saiam daqui. Vocês estão me atrapalhando, eu quero abençoá-los. E estendido a mão, e abençoado aquelas crianças, e seria uma bênção maravilhosa. Mas Jesus não é acessível para que você troque apenas meras palavras com ele, não. Ele é acessível porque ele está disposto a te colocar em seu colo. Conhecer da sua dor, porque todas elas ele sofreu aqui também, por isso ele se encarnou. Mostrar para você que, por suas próprias forças, pelo nosso próprio orgulho, não é capaz. Mas pelo poder do sangue derramado naquela cruz, é possível. É possível receber o melhor presente, ser recebido em seu reino. Esse abraço
revela, além de um coração salvador, nos ensina que o acolhimento verdadeiro, pessoal, caloroso e transformador que há nos braços de Cristo deve também ser propagados pela sua igreja. Nos braços de Cristo não há rejeição, apenas graça que envolve e restaura. Jesus via as crianças como os filhos da promessa, como herança de Deus, como alvos do seu amor e como exemplo para os que desejam entrar no seu reino. Trate as suas crianças assim, como filhos da promessa. Mas isso não vale só para as crianças, mas para todo aquele que vem com fé e humildade. Cristo não rejeita o cansado, não rejeita o arrependido, que se sente pequeno, pelo contrário, ele o recebe, ele o abençoa. Não devemos olhar as crianças como um protótipo perfeito. Não. Se eu preciso me assemelhar, eu vou fazer tudo igual elas fazem. Não. Não é disso que o Senhor está falando, mas por sua humildade, dependência dos outros, com certeza se tornam referência nas quais devemos nos inspirar. Nós entramos no reino de Deus pela fé, como crianças incapazes de salvar a nós mesmos e totalmente dependentes da graça de Deus. Além disso, o exemplo de acolhimento que Jesus nos ensina não pode ser esquecido pela sua igreja, pois uma igreja que reflete o coração de Cristo precisa fazer o que ele ensinou. Devemos ser braços que acolhem, mãos que abençoam, vozes que chamam os perdidos ao arrependimento. Nada expressa melhor o reino do que uma comunidade que acolhe os pequenos e aponta todos para Cristo. Irmãos, que o Senhor nos abençoe a não sermos porteiros do seu reino. Que todos os que estão perdidos possam ser olhados por nós como aqueles que Deus quer salvar. Porque assim foi um dia com cada um de nós. Perdidos, deixados de lado. Você não enxergou o Senhor Jesus, eu também não enxerguei porque eu sou bom, porque somos melhores. Não. O que separa eu e você daqueles que estão perdidos é somente a graça. Mas essa graça não é muro, não é barreira. Ela precisa ser acessível. Eu quero concluir dizendo que Jesus nos mostrou o caminho para o reino e ele não passa pela escada do mérito que tanto mundo nos ensina a trilhar, mas passa pela porta da humildade. Aquela porta que o Evangelho diz que é tão estreita, tão difícil de passar, que tenha certeza, orgulho, sentimento de autossuficiência, não passa lá. Embora Apocalipse 21 relate sobre o céu, dizendo que as portas leste, oeste, norte, sul estão abertas e permanecerão enquanto Deus quiser. Lembre-se, irmãos, nada contaminado passa por aquelas portas. A falsa grandeza nos afasta de Cristo. É o orgulho. A fé verdadeira recebe o reino como dom. E a graça de Cristo acolhe e abençoa quem vem a Ele com o coração de criança. O reino de Deus é dos que se curvam, dos que confiam, dos que deixam conduzir. Não é preciso crescer para ser aceito, é preciso se tornar pequeno para ser transformado. Lembre-se de João Batista. Importa que ele cresça, que nós diminuamos a cada dia. Só assim, irmãos, só dessa forma seremos servos que obteremos êxito na nossa caminhada cristã. É possível que alguém aqui ainda não tenha visto, ainda não tenha experimentado esse toque. Talvez essa caminhada tão pesada que vivemos, você tenha esbarrado em barreiras humanas e Cristo se tornou tão distante para você.
mas eu quero dizer que ele não é distante. Sua graça é acessível. Ele quer que todos nós, que somos seus servos, tornemos também ele acessível. Que assim ele nos abençoe, irmãos. Que assim ele seja com a sua igreja todos os dias. Para que venhamos caminhar pessoas para o céu. Não pelo nosso poder, não pelo aquilo que sabemos, mas pela missão que ele deu a nós. Lembre-se de Ezequiel. Se você não admoestar o ímpio do seu mau caminho, e ele morrer na sua iniquidade, o sangue dele será cobrado das suas mãos. Assim também, aquele que é bom, se ele está trilhando uma caminhada ruim e você não advertiu, o sangue dele será cobrado de suas mãos, das nossas mãos. Deus é soberano. Sabemos disso. Mas a igreja tem uma responsabilidade grande na pregação do Evangelho. Que o Senhor assim nos conduza, irmãos, e nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, Pai querido,